Você já desejou ter 1000 olhos para conseguir enxergar tudo à sua volta? Mas também você já parou para pensar que tudo que chega aos nossos olhos, nem sempre a gente consegue visualizar, né? E então, será que nós, seres humanos, ficamos para trás na questão do desenvolvimento do sistema visual? A visão é um sistema muito importante para os animais, seja para conseguir encontrar abrigo, seja para conseguir encontrar alimento, assim. E diversos animais têm esse sistema visual desenvolvido de forma mais simples ou mais complexa. E para nós, seres humanos, a gente tem uma visão com 2 olhos, que é relativamente simples. Mas tem animais que têm sistemas visuais muito complexos com vários olhos, que obedece inclusive uma relação de gasto de energia e de utilidade. E um animal que tem um sistema visual bem complexo é o Quitton fantasma. Ele tem diversos olhinhos nas suas conchas, que são olhinhos de 80 micrômetros de diâmetro. E justamente ele tem a aparência granulada nas costas. Justamente por causa disso, tem vários furinhos nas conchas na concha dele, que é possível verificar desses olhinhos que conseguem ter as células receptores à luz. Todos esses olhinhos desse animal formam um sistema visual distribuído. Ainda hoje a gente não entende muito bem como ocorre o processamento desse tipo de informação visual. A gente entende muito bem somente a informação visual dentro de um sistema centralizado, né? Como é o nosso. Então a gente tem 2 olhos e um cérebro que centraliza toda a informação. No caso do Quitton fantasma, ele vai ter diversos olhinhos e vai ter vários gângliozinhos, que são pequenos conjuntos de células nervosas que vão fazer o processamento em todo o corpo dele, né? E não só num cérebro, em algo centralizado, cefalizado, que a gente chama. O sistema visual distribuído, ele vai então formar uma rede. Assim, quando a gente tem, por exemplo, algum comportamento que precisa da visão para funcionar, o próprio sistema nervoso do animal vai criar uma representação do estímulo no sistema nervoso dele próprio, integrando todas as informações desses olhos, desses vários olhos que ele tem. Então vamos para um exemplo. No caso, a gente está tentando visualizar uma onça. Nós, com os nossos 2 olhos, eles vão captar toda a imagem da onça quase de uma vez só. Mas no caso do Quitton fantasma, que tem vários olhos distribuídos por todo o corpo, ele vai começar a ver pequenas oncinhas nos olhos da frente, por exemplo. E daí ele vai, a onça vai chegando nos outros olhos. Assim, só depois que ele vai realmente conseguir integrar essa informação e descrever que isso é uma onça ou um predador, no caso, né? Mas aí vem a grande questão, que é a grande pergunta, né? Como essa informação vai se integrar e vai fazer essa representação neural visual? Bem, para entender a integração das informações do sistema visual distribuído, foram feitos testes comportamentais que envolviam estímulos visuais isoluminantes, ou seja, imagens de intensidade luminosa uniforme. Esses estímulos eram compostos por formas e formatos com variações de cores, mas que não apresentavam contrastes de luminosidade. E é bem interessante porque, historicamente, o processamento de cores e de movimentos eram associados a diferentes vias neurais. E um desses exemplos de estímulos que foram utilizados era uma imagem de xadrez preto e branca de luminosidade uniforme. O nosso amigo Quitton fantasma tem uma resposta inata de defesa, ou seja, é um comportamento totalmente natural, que nasce com uma espécie e não precisa ser adquirido. Esse comportamento de defesa é caracterizado para preservar a sobrevivência desse indivíduo e também da espécie. Esse indivíduo reage quando ele tem um estímulo escuro, ou seja, a luz que recobria ele faz com que ele se acople todo o corpo dentro das conchas e se segure no chão. Esse comportamento de defesa é a partir desse estímulo escuro, que normalmente pode ser a sombra de um predador. Antigamente, não se sabia se realmente o nosso Quitton fantasma sabia realmente diferenciar os objetos ou se ele só fazia uma diferenciação de luzes. E atualmente, a partir dos outros estudos, já se sabe que ele faz uma diferença à polarização e também a contorno dos objetos. Bem, como que foi feito
esse estudo. Os cientistas coletavam os moluscos, colocavam no aquário, um qual tinha água e substrato idêntico ao ambiente natural que foram coletados, e acima desse aquário colocavam uma televisão com uma tela tratada para apresentar somente estímulos iluminantes. Quando esse molusco se movimentava pelo substrato, era apresentado um dos 8 estímulos. Com os testes comportamentais utilizando esses estímulos e observando as respostas motoras, os cientistas descobriram que o molusco tem uma visão espacial com resolução angular de 6 graus e responde a estímulos eminentes definidos por ângulos contrastantes de polarização linear. Mas o que tudo isso significa é que, na verdade, eles percebiam o espaço com melhores respostas para esse estímulo do que para esse, porque corresponde ao melhor grau de alcance da visão dos seus olhos individuais. Bem, para a gente entender como essa informação é processada, eles marcavam os arcos ópticos com fluorescência, que é um método que nos permite observar as vias neurais do organismo, e percebiam que eles inervavam no neurópio lateral subjacente. O neurópio lateral subjacente é um tecido neural que circunnavega o corpo todo, e ele é dividido em 2 subcamadas, que são arborizações altamente sobrepostas, sugerindo que tem um mapa visotópico integrado. Essa é uma das características diferentes evolutivas dos outros quíntons, que não possuem neurópios laterais subdivididos associados a outras vias neurais, que nos faz acreditar que é uma característica que tem essa integração entre o estímulo visual com o comportamento motor. Ou seja, o nosso amigo Quinto Fantasma, ele efetua seus comportamentos mediados visualmente usando um sistema de processamento único. Ele traz informações espaciais e de polarização no esquema visual distribuído, em seguida integra e processa essas informações em circuitos neurais descentralizados que se conectam ao controle motor, permitindo um comportamento de defesa, um esquema muito sofisticado, porém muito trabalhoso. E aí eu já não sei, o que vocês acham? Pra mim, nós humanos, já bastam nossos 2 olhinhos.